Hoje eu tô aqui com o nosso companheiro Elismar Mendes, que é um grande lutador em Pindamonhangaba e que a gente sabe que tem muita coisa para conversar aqui hoje com ele. E é uma honra ter ele conosco aqui hoje. Admiro a luta dele, o histórico da luta dele pela terra, né, pela moradia. E tem muito resultado, muito fruto deixado aqui na história de Pindaré, né? Então, Elismar, seja bem-vindo. Como é que vai? César, muito obrigado. Para mim é um prazer muito imenso estar aqui neste momento com você. Você é uma pessoa também que eu tenho uma grande admiração, um companheiro também de luta, principalmente na luta dos professores aqui na nossa cidade, também no estado do Maranhão. Muito bem, agradeço a admiração. Elismar, aqui no nosso podcast, a gente costuma primeiro começar conversando sobre um pouquinho da vida pessoal, né? Da pessoa. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, relacionada à tua luta, né? Como que ela começou, o que motivou entrar nessa luta de buscar moradia para o povo, pela terra, pelo espaço? É muito longa, mas eu vou tentar resumir o mais possível aí para poder ter um entendimento melhor. Eu militava na Pastoral da Juventude e tive um convite a ir até a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, lá numa manifestação sobre um despejo de moradia. De lá, fui convidado a chegar até o México. Lá no México, conheci a grande luta de Dom Oscar Romero, que foi um marco assim, para a história e o estupim para mim chegar em Pindaré e iniciar a luta da moradia em 1997. Olha aí, eu fui pro México. Eu nunca fui no México, ele teve o privilégio. E conheceu grandes nomes, né? Lá na luta, né? Isso, grandes nomes. Muito bem, a história de Dom Oscar Romero é uma história lindíssima mesmo, que vale a pena todas as pessoas pesquisar sobre a história de um monge católico que lutou muito para poder salvar muita gente naquele país. Muito bem. Já chegou a conhecer o maior nome, no caso assim, nacional dessa luta também, né? Que é o Guilherme Boulos, já chegou a conhecer ele? Sim, eu conheci ele já, a gente já teve, eu tive o privilégio de ter duas vezes um encontro junto, perto, bem próximo dele, né? Mas também conheço muitos outros nomes, como Josinaldo, o grande companheiro Roberval, companheiro Diniz, companheira Juliana, e assim tantos outros aí que lutam, ingressam muito na luta da moradia pelos países afora. Muito bem. E com quantos anos você começou nessa luta? Olha, eu acho que a luta da moradia e tantas outras lutas, ela inicia mesmo já aqui com uns 14 anos mais ou menos, porque eu estava militando na Pastoral da Juventude e ali estava me forjando para essas lutas que veio mesmo à tona após a saída do México e a chegada diretamente para Pindaré, que foi em 96. Né? Em 96 eu agarrei mesmo com tudo e em 97 a gente inicia a luta da moradia dentro da cidade de Pindaré Mirim. Ok. E nesse contexto de luta por terra, por moradia, por direito humano, né, que é um direito humano ter o espaço, né, para se viver com dignidade, acabou que levou o Elismar a se filiar ao PT, não é? E até hoje está no PT. Exatamente. É um partido que me orgulha muito. Sou filiado ao PT já há 32 anos, né, de carteirinha, contribuo mensalmente com o meu partido. É uma vida inteira no Partido dos Trabalhadores, que é um partido que joga sonhos mesmo para todo mundo e a gente consegue ver aí o que aconteceu com esse país quando o companheiro Lula foi presidente da República. Homenagem pro cara, ele merece. Oh, legal. Ele é o cara, né? Não podia deixar de hoje falar com o Elismar, o nome que representa o PT no Pindaré, não podia deixar de vir com o boné do Lula, né? Tinha que vir muito com o boné do Lula. Muito obrigado, companheiro, em nome de todos os petistas do nosso país. Muito bem. E Elismar, você disse que veio para Pindaré em 96, não é? Vindo do México. Isso. Como é que foi essa história? Na verdade... Morava onde anteriormente, inicialmente? Tá. Em 94 foi o estupim de eu ter ido para lá, né? E aí eu vim, estava militando ali por São Luís e depois desci diretamente para Pindaré. Nunca que eu saí diretamente de Pindaré e fui embora para outro lugar, não. Isso foi em curto tempo. E quando chegou em 96, aí foi que eu me dediquei mesmo à luta, já após ter vindo, né, forjado lá, vendo tudo que tinha acontecido ali no México, em São Paulo, em próprio São Luís, que é quase tudo lá também feito de ocupação.
E aí eu disse, para Pindaré está na hora da gente fazer isso. Aí conseguimos aí reunir alguns companheiros do grande bloco de rua chamado Anjos da Lei e também algumas pessoas... O Anjos da Lei, tem nome. E algumas pessoas também que faziam parte da Pastoral da Juventude. Conseguimos pegar o pessoal, uma militância que tinha na beira do rio, na rua São Pedro, e trouxemos para a antiga Cobal, onde hoje é o bairro Dom Oscar Romero, que é a primeira ocupação urbana da cidade de Pindaré-Mirim. Interessante. E que deu esse fruto, tá até hoje, né? Tá até hoje. E Uma conseguiu essa conquista, no dia que a gente estava, o bairro Dom Oscar Romero, na verdade ele ia se chamar Anjos da Lei. Mas como foi um pedido do Padre Eugênio, que também conhecia a história do grande companheiro, do grande líder do México, que era o companheiro Dom Oscar Romero, e aí passamos um filme lá, tudo direitinho, e resolvemos colocar o nome, graças ao pedido também do Padre Eugênio, e a história que eu já sabia do grande monge Dom Oscar Romero. Aí botamos o nome. Certo. Então, Oscar Romero é um nome, aqui foi colocado em homenagem a esse grande lutador. Exatamente. Né? Acabei de perceber. Eu não sabia desse detalhe né, da história do Oscar Romero. O Dom Oscar Romero, ele morreu, vai completar agora 42 anos, agora em março, 24 de março, completa 42 anos que ele foi assassinado na hora que ele estava rezando uma missa. Nesse momento, um cara lá, bem treinado do exército, chegou, simplesmente apontou a arma para a cabeça dele e deu um tiro de fuzil bem na testa dele. E ele morreu ali segurando ainda a hosta, lá no México. Realmente essa luta, ela envolve do outro lado, né, o oposto, o lado contrário, muita violência, né, e preconceito, intolerância, e a gente tem que combater isso, porque todos têm direito à terra, a uma moradia digna, é um direito humano, né? Verdade. Todos têm direito a isso. E Elismar, nesse meio, não é, dessas lutas, a gente sabe que tem muitos riscos, né? Isso. Mas mesmo assim, teve uma mulher que teve coragem de acompanhar o Elismar, né? Uhum. Tem muita mulher que, Deus me livre, me morreu como desse. Vi coisa de confusão, briga por terra. Uhum. Como é que foi isso? Como conheceu a sua mulher? Como é que aconteceu? A minha companheira eu conheci na luta. O irmão dela fazia parte da coordenação da nossa coordenação de entrada da Oscar Romero, que é um bairro bem conhecido já em Pindaré. E eu conheci ela ali, foi amor à primeira vista, graças a Deus hoje estamos aí juntos e ela sempre está junto comigo aí nessas lutas, nessa jornada. Não me deixa meio solto de jeito nenhum, sempre nós estamos juntos. Só assim para dar certo, conhecendo na luta, né? Porque Isso. se fosse uma de fora, né, vendo os riscos que envolve, talvez não teria coragem, né, de acompanhar. Verdade. Pois bem, muito bem. Elismar, outra coisa interessante que eu quero te perguntar, né? Aqui em Pindaré-Mirim, a gente sabe que até hoje muita gente não tem ainda moradia, não é? E recentemente, digo recente porque faz pouco tempo, não muito tempo, né? Tem um assentamento aqui ainda, né? Não sei se ainda está funcionando o assentamento, ainda está de pé o assentamento, tá, né? Como é que está a situação hoje lá? As pessoas continuam lá? O dito que se intitulava dono, ele continuou reivindicando a propriedade? Como é que está a situação lá? Não, ele já faleceu, que era o Claudino, ele já faleceu. Isso aí aqui, nós estamos falando da área Novo Pindaré, que era a antiga fazenda Vila Velha. Ela é uma área devoluta, né? Nós temos hoje, todos os companheiros nós temos um papel já da Marinha do Brasil, que nos coloca dizendo que a área é devoluta e que também nunca deu nenhuma área para ninguém da cidade de Pindaré-Mirim. Isso a gente tem documento já em mão. Quando o MST ou qualquer movimento entra em qualquer lugar, é porque com certeza a área não está corretamente. O MST, ele entra dentro das áreas exatamente para poder dar uso àquela área, para poder diminuir mais tanto a questão da fome e da dignidade para as pessoas. Então nós estamos lá dentro do acampamento do Pindaré, nessa área, já vai completar seus 6 anos.
fizemos um festival de farinha. Durante todo esse período, companheiro César, nós já fizemos lá mais de 2.000 sacos de farinha dentro do local. 2.000 sacos 2.000 sacos de farinha, a gente tem tudo. 2 toneladas, dá mais de 2 toneladas no caso, dá mais né? de 2 toneladas. Olha isso. Né? Porque um saco a média é 60 quilos, 50 né? 50 quilos. 50 quilos de farinha. Então há assim, uma gama muito grande que a gente vê que aquelas pessoas que estão ali naquele local estão gerando riqueza e renda para a cidade de Pindaré-Mirim também, para a região, que nós vamos começar a vender agora para o pessoal da cooperativa de São Luís. O pessoal da cooperativa de São Luís já acertou com a gente e vai estar comprando uma saca de farinha na nossa mão a partir do mês de fevereiro, a partir do mês de agosto, vão estar comprando a R$200 a saca para levar para São Luís, né? Já vai sair tudo beneficiado, tudo ajeitadinho, já para levar para lá. Já é um acerto que nós, a associação, já tem com uma cooperativa de São Luís. Muito bem. Parabéns ao assentamento Novo Pindaré pela conquista, né? Que venham mais. E assim, a gente percebe que esse movimento, ele só traz o bem pro país, não é? Agora, falando sobre o movimento MST, chamado, vou dizer assim, pelo outro lado, sempre de polêmico, né? De radical, tem muita fake news em volta disso, não é? Eu queria te perguntar o seguinte, né? O MST, ele invade terras que têm donos? Não. O MST, quando ele ocupa a terra, porque aquela terra não está produzindo nada. A gente só ocupa o local onde a gente possa dar uso social para aquele local. Geralmente as pessoas grilam a terra, né? Passam em alguns cartórios. Há uma gangue muito grande dentro do país que envolve inúmeras autoridades desse país que faz esse tipo de grilagem. Grila a terra e deixa as pessoas que moram lá perto, tudinho afugentado, e aquelas pessoas saem. Então o MST, quando ele vê que aquela terra não está tendo um uso social, a gente parte para dentro exatamente para fazer isso. Fazer o uso social da terra. Para o pessoal que vai assistir a gente, né? Você usa uma linguagem que é muito usada no meio, não é? Que é a grilagem, né? Tem gente que não entende o que é grilagem, né? Então vamos aproveitar e falar para eles aqui o que é a grilagem de terra. A grilagem de terra é quando as pessoas fogem e falsificam documento, passando em cartório, e às vezes envolve prefeituras, às vezes envolve juiz, às vezes envolve promotor e tantos outros tipos de autoridade para poder forjar um documento para poder ser grilado. Passa por Estado, governo federal, por tudo. E eles conseguem porque existe uma gangue muito grande que envolve diversas autoridades e faz esse tipo de material. E até hoje isso acontece no nosso país. E o Maranhão não é diferente. É exatamente por isso que o Maranhão não consegue se desenvolver de maneira nenhuma. Porque as terras estão na mão de gente errada. Precisa ir para a mão daqueles que realmente gostam de produzir tanto animais como também vegetais. Então existe esse esquema, não é? Que cria toda essa situação e que já matou muita gente, não é? Isso. Junto com esse esquema vem a pistolagem, vem tantas outras coisas aí. Junto, né? A pistolagem faz parte do esquema de grilagem de terra no nosso país, né? O estado do Maranhão é muito forte nisso. É tanto que nós somos o segundo estado que mais morre gente pela pistolagem dentro dessas áreas de ocupação. Porque mesmo, o Maranhão é o segundo. O primeiro é o Pará. E as autoridades têm resolvido uma boa parte desses casos ou quase nada? Olha, quase nada. É muito pouco. As pessoas são desamparadas. Tanto os líderes como os familiares, todo mundo é praticamente desamparado. Mudou um pouquinho com o governo que está aí, com o Flávio Dino, mas foi muito pouco. É como se fosse um pingo de água no oceano. É preciso que as autoridades, que juiz, que promotor, que delegados, que governadores, prefeitos, vereadores, deputados se unam para combater esse mal tão grande que é a morte das pessoas que lutam para ver o Maranhão mais livre, o Maranhão mais produtivo. Aí a gente precisa que eles possam se unir para poder deixar as pessoas verdadeiramente que queiram trabalhar no campo, nas águas, aonde puder para poder desenvolver o Estado. E diante desse contexto, dessa necessidade, o MST não pode ser considerado uma quadrilha, nem um movimento radical, né? Nem um movimento que tente tomar o que já tem dono, né?
Exatamente. Há muitas coisas erradas aí que eles colocam e atribuem diretamente o MST. Mas eu garanto, tanto para você, companheiro César, como todas as pessoas que estão escutando neste momento, o MST é um fermento da sociedade do nosso Brasil. Graças ao MST, hoje há mais de 2 milhões de pessoas que estão dentro desse contexto produzindo e fazendo com que a comida chegue o mais rápido possível na mesa daqueles que não tinham nada. Muito bom. Esmar, você tem assim um mapeamento de mais ou menos quantos assentamentos do MST que deram certo no Maranhão, que estão em pleno vigor no Maranhão? Olha, são muito pouco. É muito pouco porque a gente não tem... há uma escuridão muito grande entre a justiça e aqueles que querem trabalhar. Porque se a justiça tivesse uma clareza da importância que tem dessas pessoas que estão acampadas em produzir, claramente a gente teria muito mais. Mas ainda é muito pequeno. A realidade do MST dentro do estado do Maranhão produzindo em grande escala, que é o sonho da gente. É o sonho de todos aqueles que estão acampados ou que estão já com seus lotes. Precisa de muita coisa mesmo.